Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma entrada, é uma entrada irresistível, eu me atrevo a dizer que é a mais famosa entrada asiática que você vai encontrar em qualquer restaurante japonês ou chinês que você for. A gente vai fazer o gyoza, também conhecido como pastéisinho chinês ou japonês. O gyoza que eu vou fazer hoje é o gyoza japonês, porque é o meu favorito, ele tem a massa bem fininha e como método de cocção você pode fazer somente no vapor, como nessa famosa panela oriental de vapor que você coloca os gyozas aqui, ou a outra versão você vai cozinhar ali no vapor também e depois vai dar uma leve fritadinha na panela. Eu vou fazer essa versão para que todos consigam fazer. Eu vou deixar a receita aqui embaixo para 40 e para 20, para você conseguir fazer mais facilmente a quantidade adequada. Eu vou começar processando o frango. Aqui eu estou usando 2 peças da coxa e sobrecoxa junto. Então, eu estou usando 2 coxas e 2 sobrecoxas. Você pode usar ou 4 sobrecoxas ou 4 coxas, não tem problema. É só para falar a quantidade mesmo. E antes disso, eu cortei 200 gramas de repolho bem fininho e deixei reservado. Agora eu vou processar 2 cebolas brancas. Vou colocar esse pedaço de gengibre, olha o tamanho mais ou menos, e 2 dentes de alho. Vou processar bem, para adicionar ao frango. Agora eu vou adicionar 1 unidade de alho poró, que eu cortei em pedacinhos pequenininhos, só a parte branca. Vou adicionar o repolho. Sim, o meu tá verdinho. Não reparem, mas é o ingrediente mais parecido que eu encontro por aqui. 1 colher de amido de milho. E vou começar a temperar. Para essa quantidade eu coloco 2 colheres de shoyu, 2 colheres bem rasinhas de molho de ostra, e 3 colheres de óleo de gergelim. Você vai mexer tudo muito bem, com uma luva de preferência. O ideal é provar esse recheio antes de começar a modelar, porque imagina você modelar 40 gyozas e aí no final você vai provar e tá sem sal. Então, você vai fazer uma bolinha de frango, envolver essa bolinha com filme plástico e vai colocar na água fervendo para cozinhar. Aí você prova e vê se não precisa finalizar com um pouquinho de sal ou um pouquinho a mais de shoyu. Vamos colocar esse recheio na geladeira e vamos fazer a massa agora do gyoza. Para fazer a massa do gyoza é muito, muito simples, não tem segredo. Eu, como disse antes, já no começo do vídeo, eu não vou fazer a massa para os 40 gyozas. Eu vou dividir a massa em 3 e vou modelar só a quantidade de consumo agora. A receita que segue aqui embaixo nos comentários é a receita completa para os 40 e abaixo eu também vou deixar a quantidade geral de todos os ingredientes para fazer 20 gyozas. Aí, se você quiser fazer como eu, você faz a receita inteira dos 40 de recheio, partir essa quantidade de recheio em 3 para congelar 2 bolsas. E aí, a receita de massa, eu parti em 3 para fazer só 1/3 dela. Então, vamos fazer a massa. Aqui, para fazer a massa, não tem o menor segredo. Você vai misturar os 3 ingredientes, que é a farinha de trigo, o sal e a água, e vai modelar. Quando você for trabalhar essa massa, você vai ver que ela é bem dura. Então, você vai começar a trabalhar ela, vai começar a sovar ela vai ficar bem dura. O que que você faz? Deixa ela descansar. Ela fica dura porque você trabalhou o glúten e aí ela vai ficando muito elástica. Envolve num plástico, deixa descansar 20 minutos. Quando você voltar para sová-la de novo, você vai ver que ela vai estar muito melhor de se trabalhar. Então, eu deixo ela descansando umas 2 vezes. Sovo, envolvo no filme, deixo descansar 20 minutos. Sovo de novo, deixo descansar mais 20 minutos. Ela já vai ficar bem homogênea, bem lisinha. Deixo descansar mais 20 minutos, só para que ela relaxe, para que eu possa abrir. Aí é abrir, cortar e modelar os gyozas.
Agora é hora de abrir. Gente, pra vocês que não sabem, eu não estou em casa. Tô longe dos meus utensílios e eu vou improvisar aqui para que vocês consigam também improvisar aí na casa de vocês, caso vocês não tenham um rolo. O meu tá na minha casa, bem longe daqui onde eu tô agora. Então vamos improvisar. E aí na hora de abrir, eu coloco um pouquinho de maisena para que a massa não grude. Olha aqui meu utensílio que eu estou improvisando. E ele funciona muito bem. Se você precisar improvisar, tá aqui mais uma ideia. Nunca pegue a massa com os dedos. Quando você precisar girar ela, enrola ela no seu rolo para você conseguir virar ela sem danificar a massa. E se você visualizar, ela é muito fácil de trabalhar. Depois que eu abrir, eu vou cortar com os aros. Eu escolhi o segundo maior aro para não ficar muito grande. Eu vou cortar aqui a massa e eu posso colocar uma sobre a outra. Mas eu não vou colocar muitas para que elas não grudem. Vou colocar de 5 em 5 e cubro com um pano para que ela não resseque também. Isso é muito importante. Se a massa ressecar, você vai ter muita dificuldade em modelar. Ela vai quebrar o tempo todo. Agora é a hora mais divertida. Eu vou modelar todos os gyozas da forma mais tradicional, que é o que você vai encontrar em grande parte dos restaurantes por aí. Para modelar, você precisa dar uma leve molhada na lateral da massa para que ela grude e vai posicionar o recheio no centro. Aí você seca a mão, tem que estar com a mão bem sequinha para a massa não ficar grudando na sua mão. E aí você une as duas laterais bem certinho. Agora que tá bem coladinho aqui o centro, eu vou trazendo as laterais de um único lado para o centro, fazendo ele ficar frisado. Agora do outro lado. Pronto, é só isso para modelar. Fica super lindinho. Aqui você pode ver que eu já estou colocando direto na saltese. Eu vou utilizar só ela para você ver que você não precisa comprar uma panela de vapor para fazer o gyoza. Você pode utilizar do início ao fim para cozinhar no vapor aqui e depois dar aquela fritadinha para deixar a parte inferior crocante e douradinha. Última dica que eu vou te dar: se você não tiver uma antiaderente bem legal, você pode colocar um fiozinho do óleo de gergelim na panela para os seus gyozas não grudarem embaixo. Quando eu fiz da primeira vez ficou bem legal, grudou 1 ou 2 gyozas embaixo, mas eu consegui tirar numa boa. Mas se você não tiver uma antiaderente bem legal, coloca um pouquinho de óleo de gergelim no fundo da panela. Esses aqui que eu modelei eu vou postar num próximo vídeo, só modelagens diferentes. Eu vou usar eles nesse momento para deixar você um pouquinho mais curioso. Vou posicionar todos os gyozas. Não tem problema colocar um coladinho no outro, só não pode apertar. Ele dá uma coladinha, mas depois que ele está cozido é fácil descolar. Agora eu vou ligar o fogo e vou colocar um dedinho de água aqui na panela. Fecho e deixo eles cozinharem. A água vai evaporando e eles vão cozinhando no vapor. Quando a água secar, ele começa a fritar, mas você tem que cuidar para que ele esteja completamente cozido por dentro. Aí você frita. Enquanto não estiver pronto, você vai pingando mais água. Sempre fique ligado no barulhinho da panela. Tem que estar sempre frequente. Se você abaixar muito o fogo, ficar aquela piscina parada, a massa começa a derreter. Assim que ele tiver cozido, vai demorar mais ou menos 10 minutos. A gente deixa secar, coloca mais um fio de óleo de gergelim se necessário e deixa ele fritar. Ele vai dourando embaixo. Na dúvida se ele está cozido ou não, a gente prova um. Na dúvida se ele já dourou o suficiente, a gente levanta um para ter certeza do resultado final do que a gente vai servir.
Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, me ajuda a continuar esse projeto. Te vejo aqui no próximo vídeo, no mesmo canal e na mesma cozinha. Tchau, tchau!